Opa pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um contrato inteligente, né? Vou mostrar a ferramenta chamada Remix e a gente vai programar em Solidity. Então a gente pode pesquisar aqui remix, né? .ethereum.org, pode dar o Enter. Entrou aqui, a gente tem Workspaces, né? Tem o Workspace Hello World, tem um Default Workspace, vou criar mais um, por exemplo, curso blockchain. E o que é esse workspace? O workspace, ele basicamente, ele é os ambientes de trabalho, né? Então você pode ter um ambiente aqui, vai ter os contratos dele, os scripts, os testes, né? Os contratos, né? Pasta de contratos, ela é a pasta onde fica todos os contratos inteligentes que a gente utiliza. Então, o storage, owner e ballot são 3 contratos diferentes que estão aqui nessa pasta, né? Ele já cria, por exemplo, né? Isso aqui é como se fosse quem nunca teve contato com a linguagem, já tem 3 aqui para poder dar uma avaliada, poder ver como que é feita uma programação aqui em Solidity. Então, para a gente começar, eu vou apagar esses contratos, porque a gente não vai estar utilizando eles, beleza? E vou utilizar o workspace do curso, né? Cliquei aqui, workspace do curso, então vamos apagar esses contratos aqui, né? Aqui e aqui, beleza. O que cada uma dessas pastas significam, né? A primeira eu já expliquei, que é onde que ficam os contratos, né? A segunda é para fazer deploy, scripts ali que vão ser rodados, né? Em vez de você fazer os deploys manualmente, né? Você roda um script que faz as coisas por você. Então, às vezes você tem um monte de contratos, né? Que um chama o outro, um interage com o outro. Então, é interessante você ter um script que faça o deploy para você, porque ajuda bastante, principalmente quando tem muita configuração, muita permissão para dar. É interessante usar scripts. Aqui é o mesmo esquema. Aqui é com Web3, aqui é com Ethers. Vou falar mais para frente no curso sobre o Web3 e também sobre Ethers, né? Então, agora a gente tem a pasta de testes. Aqui são feitos testes unitários. Aqui está escrito teste em Solidity mesmo. E o que ele está testando? Ele está testando o contrato Ballot. Então, basicamente, é um código que você escreve para testar outros códigos. Mais para frente no curso, vou entrar em mais detalhes com isso aqui, mas por enquanto, vamos apagando esses scripts, esses testes, porque a gente não vai estar utilizando nesse momento, né? O README é como se fosse um arquivo, né? Um arquivo guia, um arquivo de documentação, que tem uma descrição breve do projeto, detalhes de como rodar, como utilizar, beleza. Então, vamos para contratos, né? Agora, a gente vai clicar em New File e vamos criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai ser o do Hello World, né? Então, vou criar o Hello World. O Hello World ele é muito utilizado, né, como primeiro exercício, porque dizem que tem uma maldição que se você não for lá e criar, né, um código que imprima Hello World na tela, você nunca vai ser um bom programador. Então, para remover essa zica, vamos fazer esse código. Então, a primeira coisa é spdx-license-identifier MIT. O que significa isso? Basicamente, eu estou falando licença, que é o meu projeto. Mais para frente também a gente pode ter um vídeo só sobre licenças. Essas licenças basicamente dizem sobre o código. Ela vai falar, esse código ele pode ser utilizado por outras pessoas, se for utilizado tem que deixar o projeto inteiro open source ou alguma coisa desse tipo. Então, o MIT, não, ele é uma licença permissiva, basicamente se eu usar ela, qualquer pessoa que tiver acesso ao seu código pode usar ele também. É o que a maioria dos contratos inteligentes usam, porque quando a gente faz o deploy de algo na blockchain e quer fazer a verificação e verifica, o que acontece? O código já fica disponível para quem quiser
ver e avaliar. Então, é interessante a gente já deixar ele liberado, porque muito provavelmente a gente não quer guardar esse código só para a gente, né? A gente quer que outras pessoas também valide e também aproveite dele, né? Um senso de comunidade. Então, vamos lá. Vou definir a versão que a gente vai estar utilizando. A gente começa com Pragma, Solidity e a versão. Aqui, 0.8.2. Acredito que eu passei que é o contrário, é Solidity Pragma. Então, Solidity Pragma. E passa aqui. A gente compila, vamos ver. É o contrário mesmo, estava certo. Pragma Solidity. Beleza, definimos a versão que a gente vai estar utilizando. Ah tá, ele não coloriu porque eu passei .js aqui, né? É hello world.soul. Não se esqueçam, se a gente está trabalhando com o arquivo Solidity, é de extrema importância que a gente passe aqui a extensão dele .soul, né? Então, beleza, vamos continuar. Vamos dar uma compilada aqui. Deu certo. Ok, vamos definir o nosso contrato. Vou criar o contrato aqui, contract, hello world. E aqui a gente vai escrever o nosso código. O que é um contrato? Um contrato nada mais é do que um código que você escreve, né? Que ele vai subir numa blockchain. E esse código ele tem como objetivo validar algumas coisas, né? Por exemplo, fazer algumas validações ou retornar cálculos, retornar dados para o usuário que está chamando ele. Então, basicamente, um contrato inteligente é um código que roda automaticamente, né, toda vez que ele é chamado. E a partir daí, a partir dessa chamada, é possível rodar um código que está direto na blockchain. Então, basicamente, um contrato é um código que roda na blockchain. Beleza, então vamos escrever o nosso contrato que vai retornar o Hello World. Então, vamos lá. Function, a gente vai passar o nome dela, por exemplo, print hello world, abre e fecha parêntese, abre e fecha chave, enter. Né? A gente precisa também definir questão de visibilidade, questão de state mutability, né? Então vamos lá. Primeira coisa, visibilidade. Vai ser uma função pública, qualquer um pode chamar ela. Show! Agora, qual que vai ser o state mutability dela? Vai ser pure. E, por fim, ela vai retornar o quê? Ela vai retornar um string memory. Beleza, muito código, muitas coisas diferentes. Às vezes você veio de programação e ainda não está entendendo esse código. Solidity, ele é um pouco diferente das linguagens padrões, né? Ele é parecido com JavaScript, mas tem algumas diferenças ali. Ele é tipado e o jeito que os parâmetros e as coisas da função são passadas é um pouco diferente, né? As características da função aqui, tipo o public, o pure, o returns. Então, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas vamos lá. Primeira coisa, function. O que o function diz? Eu estou declarando a função print hello world. Então, ele está falando assim, ó, cria a função print hello world. Uma função nada mais é do que um bloco de código que vai ser executado toda vez que ele é acionado. Beleza. Public. Aqui a gente no Solidity tem public, internal, external e private, né? Então, são os tipos que a gente utiliza e a partir daí a gente consegue fazer o uso dessas funções. O que é o público? Público chamado de qualquer lugar. O que é o external? Que pode ser chamado por contratos externos, né? Geralmente, quando você cria uma interface para interagir com outro contrato, você usa do tipo external. Tipo interno, somente aquela classe pode utilizar. E private, somente aquela classe ou classes que descendam dessa classe, né? Vou falar um pouco disso mais para frente. É um conceito de programação orientada a objeto que também funciona no Solidity, né? Que
uma função que herda da outra e você pode sobrescrever funções dela, etc. Então, com o Solidity é possível programar orientado a objeto também. E beleza, agora a gente vai para o State Mutability. O que é o State Mutability? Basicamente, é o tipo da função, se ela altera a blockchain, né, o estado da blockchain ou não. Se ela for alterar o estado da blockchain, o que vai acontecer? Ela pode ser do tipo non-payable ou payable. Qual que é a diferença entre esses dois tipos? O non-payable é um tipo que você não paga além da taxa de transação para executar aquela função. Então, você paga só a taxa de transação. E o payable é, além da taxa de transação, você tem que mandar uma certa quantidade da moeda nativa. Então, por exemplo, vamos supor que seja Ethereum. Então, você vai ter que mandar alguns Ethers. Vamos supor que seja BNB. Você vai ter que mandar alguns BNBs além de pagar a taxa de transação. Returns. O returns, basicamente, é o que ele retorna. No nosso caso, ele retorna um string memory. Beleza, eu falei dos dois estados, né? Do payable e non-payable, e o pure e o view, né? O pure e o view são os que não alteram a blockchain. O pure significa que ele está limitado ao escopo da função. Você não pode acessar nada fora do escopo da função. E o view, você pode acessar variáveis fora do escopo da função. Escopo da função, pure, view, eu vou fazer um vídeo só disso, né, explicando esse conceito. Agora eu estou dando só uma pincelada para você conseguir ter uma noção do que está aparecendo na sua tela, mas vai ter um vídeo dedicado só para isso, para explicar o que é o escopo de uma função, o que é pure e o que é view. Beleza, show de bola. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um return hello world. Beleza, até aqui tranquilo. A gente já escreveu o nosso código, já escreveu um hello world, definimos a licença, a versão, a função. O que a gente vai fazer agora? A gente vai compilar o nosso código. Muito importante, geralmente se você veio do JavaScript, você pega o seu código, joga no navegador e já está rodando. Aqui não é bem assim. Você primeiro compila o código, depois que ele compila, ele gera um binário, né, que é o código que a máquina entende, e esse binário a gente sobe para a blockchain e a partir daí a gente pode interagir com ele via RPC. RPC do inglês significa chamada de procedimento remoto, né, ou Remote Procedure Call, que é basicamente uma forma de você chamar funções remotamente. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui em Compile, ele vai compilar para mim. Show, beleza. Compilou, agora eu vou descer aqui para o Deploy and Run Transactions, mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quero mostrar aqui o compilador. O que é isso? Diversas versões, números demais na minha tela. Calma, o que temos aqui é as versões do Solidity. Então aqui 0.8.12 é uma versão. Então tudo que está aqui é uma versão diferente do Solidity que você pode escolher e passar de acordo com as configurações do seu contrato. Então, por exemplo, esse contrato aqui ele está falando que é 0.8.2 para cima. Então tudo que tiver para cima de 0.8.2 e for menor do que 0.9.0 vai ser possível utilizar. Então aqui 0.8.7 vai dar para utilizar tranquilo. Então show de bola. Vamos compilar. Compilou, a gente vem para a próxima tela, né? Essas outras configurações eu vou falar delas mais para frente, mas só dando uma pincelada. Linguagem, a gente sempre vai utilizar Solidity no nosso curso. Aqui é a versão do EVM, né, que é Ethereum Virtual Machine. A gente deixa por padrão mesmo, raramente a gente vai mudar. Enable Optimization é para códigos muito grandes, então esse código não é muito grande, então não tem necessidade. Mas quando você escreve um código muito grande, fica difícil de rodar na blockchain. Então você habilita a otimização para facilitar isso, beleza? Então vamos para o próximo.
Environment. Então, quando a gente fala de environment, a gente está falando de ambiente. Em qual ambiente que vai ser feito o deploy desse contrato? Então, vamos supor que o deploy desse contrato vai ser feito no ambiente do JavaScript. Beleza. Vai ser um ambiente local, um ambiente ali simulado e que não pode ser acessado, digamos assim, externamente, porque ele vai estar só em tempo de compilação. Injected Web Tree, né? O que significa isso? Significa que você vai utilizar um provider como, por exemplo, a MetaMask, que é uma carteira. Você vai mandar a transação e vai aparecer aqui na MetaMask para a pessoa confirmar. Aí é o Web3. Então você conecta a uma blockchain aqui e tal e manda a transação, você confirma ela. Beleza, tranquilo até aqui. Agora a gente tem o Web3 Provider, né, que é um pouco mais complexo, que ele conecta um node, né, ele se conecta a um node em localhost. Beleza, agora o que a gente vai ver? É a conta. A conta é basicamente quem que vai fazer o deploy. Aqui, como se a gente está em JavaScript, né, o JavaScript ele cria um ambiente resetado para a gente com bastante contas aqui, com 100 ethers para testar bastante. Beleza. Aqui a gente tem o gas limit. O gas limit é o máximo que pode ser gasto quando a gente está falando de transação. Então ele limita aqui a 300, vamos ver se é 300 mil, vamos lá, que ele se limita a 3 milhões de Whey, né? 3 milhões de Whey é uma quantia ali interessante para mandar a transação. Então você limita para não passar. Se passar de 300 mil, a transação ela é revertida e não acontece. Beleza. Aqui é o value. O value ele é utilizado em funções que são payable. Então, é aquele esquema que eu tinha falado antes. Né? Se você quer mandar BNB ou Ether para algum contrato, né? E essa função ela tem essa opção, né? Ela tem, em vez de pure, tem payable aqui. Você pode mandar uma certa quantia, né, de acordo com o que for solicitado, alguma coisa nesse sentido, para poder fazer essa transação. Beleza, aqui é o contrato que eu quero fazer o deploy, aqui é o botão de fazer o deploy. O deploy, geralmente a gente não utiliza, não passa value, porque muito dificilmente a gente vai mexer com um contrato que seja necessário enviar Ether para fazer o deploy. Então, show de bola. Vamos clicar em Deploy. Tá fazendo o deploy aqui para a gente. Assim que fizer o deploy, aparece aqui embaixo. Né? Quem tiver com dúvidas sobre o que é IPFS, basicamente é um sistema de armazenamento de arquivo descentralizado. Quem quiser saber mais, vai ali nos próximos vídeos, que a gente vai ter um vídeo sobre IPFS, que vale muito a pena entender o que é o IPFS, né? Muito provavelmente a gente vai falar dele no módulo de NFT, beleza? Então, show de bola. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Era para ter feito o deploy, né? Clicar aqui de novo. Tá pending. Vamos trocar de VM aqui. Às vezes pode ser isso. Fica só pending, mas não tá gerando pra gente, né? Ok, então o que a gente pode fazer quando isso acontece? Uma dica que eu dou é recarregar a página. A gente vai recarregar a página para garantir. Recarregou a página, abre o contrato. A gente vai abrir o contrato, vai compilar ele novamente. Compilou o contrato, vem aqui e clica em Deploy. Agora fez o deploy certinho. A gente abre, clica em Print Hello World e pronto. Escrevemos Hello World na nossa tela. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês no nosso vídeo e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais de Solidity, vou falar de State Mutability, né? E a gente vai fazer alguns exemplos para fixar esse conceito, né? Então, muito obrigado e vejo você na próxima aula.